Rico busca silêncio, pobre aceita o barulho. Existe uma verdade que separa aqueles que conquistam riqueza daqueles que vivem na escassez. Os ricos entendem o poder do silêncio, enquanto os pobres se afogam no barulho constante. Napoleão Hill descobriu esse padrão ao estudar 504 grandes milionários ao longo de 20 anos. Ele percebeu que todos eles, sem exceção, cultivavam momentos regulares de quietude absoluta para organizar seus pensamentos e conectar-se com o que ele chamava de inteligência infinita. Você já parou para perceber quanto barulho existe na sua vida neste exato momento? Quando estudamos os ensinamentos presentes em Quem Pensa Enriquece, encontramos uma revelação profunda sobre como a mente funciona. Hill explicava que nosso cérebro age como uma estação de rádio que tanto transmite quanto recebe ondas de pensamento. Mas aqui está o problema: quando estamos cercados de ruído constante, seja físico ou mental, perdemos completamente nossa capacidade de sintonizar as frequências corretas. É como tentar ouvir uma melodia suave enquanto alguém toca bateria ao seu lado. Os homens mais ricos que Napoleão Hill estudou tinham um ritual em comum. Eles reservavam pelo menos 1 hora por dia em completo silêncio. Não era meditação no sentido espiritual, mas sim um momento deliberado para pensar com clareza absoluta. Andrew Carnegie fazia isso todas as manhãs antes de 6 horas. Henry Ford trancava-se em seu escritório particular por 60 minutos diários onde ninguém podia interrompê-lo. Thomas Edison tinha um pequeno quarto isolado onde passava horas refletindo sobre suas invenções. O que acontece durante esses momentos de silêncio é extraordinário. Quando você remove todas as distrações externas, sua mente finalmente consegue acessar aquilo que Hill chamava de pensamento organizado. Imagine sua consciência como uma biblioteca gigantesca. No barulho cotidiano, você corre pelos corredores tentando pegar qualquer livro que aparecer na sua frente. No silêncio, você caminha devagar, escolhe exatamente o volume que precisa e lê cada página com atenção total. A pessoa de mentalidade pobre faz exatamente o oposto. Ela acorda com o som estridente do despertador e imediatamente liga a televisão. No caminho para o trabalho, o rádio está no volume máximo. Durante o almoço, conversas superficiais sobre fofocas e reclamações. À noite, mais televisão até adormecer. Não existe um único momento de quietude real. E então essa pessoa se pergunta por que não consegue ter ideias criativas, por que não encontra soluções para seus problemas financeiros, por que se sente sempre confusa e perdida. Em A Lei do Triunfo, Napoleão Hill dedica capítulos inteiros explicando como os grandes líderes desenvolveram o hábito do pensamento concentrado. Ele conta a história de um empresário que estava à beira da falência. Suas fábricas estavam fechando, os credores batendo a porta, e ele não conseguia enxergar nenhuma saída. Durante meses, ele mergulhou no caos, correndo de reunião em reunião, gritando com funcionários, desesperado por uma solução milagrosa. Foi então que esse homem leu sobre os ensinamentos de Hill e decidiu tentar algo diferente. Ele cancelou todas as reuniões de uma sexta-feira inteira e trancou-se em uma cabana isolada nas montanhas. Nada de telefone, nada de papéis, nada de pessoas. Apenas ele e seus pensamentos. Nas primeiras horas, sua mente foi um turbilhão de preocupações e ansiedades. Mas ele permaneceu ali, respirando, deixando os pensamentos passarem como nuvens. No final daquela tarde, algo extraordinário aconteceu. Uma ideia surgiu em sua consciência com clareza cristalina. Não era uma ideia nova, na verdade. Era algo que seus engenheiros haviam sugerido meses atrás, mas que ele tinha ignorado no meio do caos. Aquela ideia, quando implementada, não apenas salvou sua empresa, mas a transformou em líder de mercado nos 5 anos seguintes. Tudo porque ele finalmente criou espaço mental para pensar com clareza. O barulho não é apenas físico. Existe um tipo de ruído muito mais perigoso que Napoleão Hill identificou em suas pesquisas: o barulho mental das opiniões alheias. Quantas pessoas você conhece que vivem pedindo conselhos para todo mundo? Elas perguntam ao vizinho o que devem fazer com suas vidas. Consultam o primo sobre investimentos. Escutam o colega de trabalho sobre relacionamentos. E no final, estão completamente perdidas porque receberam 20 opiniões diferentes e contraditórias.
Em Mais Esperto que o Diabo, Hill revela uma conversa fascinante onde o próprio diabo explica como mantém as pessoas presas na mediocridade. Uma das ferramentas mais poderosas é fazer com que elas nunca parem para pensar por si mesmas. Mantê-las ocupadas com distrações constantes, bombardeá-las com opiniões externas, criar um ambiente onde o silêncio seja visto como perda de tempo. Dessa forma, essas pessoas nunca desenvolvem seus próprios pensamentos originais e permanecem escravas das circunstâncias. Os ricos entendem que suas decisões mais importantes não podem ser tomadas no meio do barulho. Eles sabem que precisam se retirar, refletir profundamente e conectar-se com sua sabedoria interior. Isso não é misticismo vazio, é prática estratégica. Quando você está em silêncio, consegue separar o essencial do supérfluo, o verdadeiro do falso, o produtivo do desperdiçador de tempo. Pense em quantas oportunidades você já perdeu porque sua mente estava lotada demais para reconhecê-las. Hill explicava que a inteligência infinita está constantemente enviando sinais, ideias e inspirações para aqueles que estão receptivos. Mas como você pode receber uma mensagem se sua linha está sempre ocupada? É como esperar uma ligação importante enquanto passa o dia inteiro falando ao telefone com qualquer pessoa. A prática do silêncio deliberado permite que você desenvolva o que Hill chamava de sexto sentido, uma capacidade aguçada de percepção além dos 5 sentidos físicos. Esse sexto sentido é o que permite aos grandes empreendedores sentir oportunidades antes que elas se tornem óbvias para todos. É o que faz um investidor inteligente perceber tendências de mercado antes da multidão. É o que dá aos líderes visionários a habilidade de ver o futuro com maior clareza. Mas esse sexto sentido não se desenvolve no meio do caos. Ele precisa de nutrição constante através da quietude mental. É como uma planta delicada que só floresce em condições específicas. Se você a expõe ao vento forte e à chuva violenta todos os dias, ela simplesmente murcha e morre. O mesmo acontece com sua intuição, sua criatividade e sua capacidade de pensamento profundo quando você vive imerso no barulho. Em A Chave Mestra das Riquezas, Napoleão Hill apresenta o conceito de grupo mastermind, onde 2 ou mais mentes trabalham em harmonia perfeita para alcançar objetivos comuns. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. Antes de você poder participar efetivamente de um mastermind, precisa primeiro dominar sua própria mente individual. E isso só acontece através da prática regular do pensamento silencioso e organizado. Imagine tentar afinar um violino em uma boate barulhenta. Impossível, certo? Da mesma forma, você não pode afinar sua mente para a frequência da riqueza quando está constantemente exposto às vibrações caóticas da mediocridade. Os pobres vivem nessa frequência baixa, cercados por conversas negativas, reclamações constantes, fofocas intermináveis e distrações vazias. Eles absorvem essa energia e depois se perguntam por que suas vidas não melhoram. Um empresário milionário que Hill entrevistou tinha uma regra interessante. Todas as segundas-feiras de manhã, ele chegava ao escritório 3 horas antes de qualquer funcionário. Naquele tempo, não atendia telefonemas, não checava e-mails, não falava com ninguém. Simplesmente sentava em sua cadeira e revisava toda a semana anterior em silêncio total. O que funcionou? O que não funcionou? Quais padrões ele estava percebendo? Que ajustes precisavam ser feitos? Depois dessa revisão silenciosa, ele dedicava a segunda hora para planejar a semana seguinte. Não um planejamento superficial de agenda, mas uma reflexão profunda sobre prioridades estratégicas. Que ações iriam mover a empresa mais perto de seus objetivos maiores? Que distrações precisavam ser eliminadas? Quais pessoas precisavam de sua atenção pessoal? No final dessas 3 horas, ele tinha clareza absoluta sobre toda a semana. E foi assim que ele construiu um império enquanto seus concorrentes corriam em círculos. A diferença entre ricos e pobres não está apenas na conta bancária. Está na qualidade dos pensamentos que cada um cultiva. E a qualidade dos pensamentos está diretamente ligada ao ambiente mental que você cria. Se você planta sementes em solo poluído e contaminado, não importa quão boa seja a semente, ela não vai florescer.
Se você tenta desenvolver pensamentos de riqueza em uma mente cheia de barulho mental, não importa quantos livros você leia ou seminários você frequente, a transformação não acontecerá. Napoleão Hill descobriu algo fascinante ao estudar pessoas que conseguiram superar grandes adversidades financeiras. Quase todas elas relataram que a virada começou quando encontraram um momento de quietude profunda. Para alguns, foi uma noite insônia onde finalmente pararam de se debater e simplesmente ficaram em silêncio com seus pensamentos. Para outros, foi um fim de semana forçado de descanso devido a uma doença. Para alguns, foi uma caminhada solitária na natureza. O ponto em comum era sempre o mesmo: no silêncio, eles conseguiram enxergar suas situações com clareza inédita. Perceberam que muitos de seus problemas não eram tão grandes quanto pareciam. Identificaram soluções que sempre estiveram disponíveis, mas que o barulho mental havia escondido. Reconheceram oportunidades que estavam bem na frente de seus narizes, mas que a distração constante os impediu de ver. Tem uma história poderosa em atitude mental positiva sobre um vendedor que estava falhando miseravelmente. Ele trabalhava 14 horas por dia, visitava dezenas de clientes, fazia centenas de ligações, mas suas vendas continuavam baixas. Ele estava exausto, frustrado e prestes a desistir da carreira. Um mentor sábio lhe deu um conselho estranho: passe um dia inteiro sem fazer uma única ligação ou visita. Apenas pense sobre seu trabalho. O vendedor achou aquilo ridículo inicialmente. Como ia vender se não estivesse vendendo? Mas estava tão desesperado que decidiu experimentar. Passou um sábado inteiro sentado em um parque, apenas refletindo. Pensou sobre seus melhores clientes, o que eles tinham em comum. Pensou sobre suas vendas mais fáceis, qual foi o diferencial naqueles momentos. Pensou sobre sua abordagem, o que realmente funcionava e o que era apenas atividade sem resultado. No silêncio daquele dia, ele teve insights que mudaram completamente sua carreira. Percebeu que estava focando nos clientes errados, usando argumentos inadequados e desperdiçando energia em atividades improdutivas. Na semana seguinte, ele mudou toda a sua abordagem baseado naquelas reflexões silenciosas. Em 3 meses, suas vendas triplicaram. Em um ano, ele era o vendedor número 1 da empresa. Tudo começou com um dia de silêncio. Essa é a diferença entre atividade e produtividade. Pessoas pobres confundem as duas coisas. Elas acham que estar ocupado significa estar progredindo. Quanto mais barulho, mais movimento, mais agitação, melhor. Mas os ricos sabem que verdadeiro progresso requer pensamento estratégico. E pensamento estratégico requer silêncio. Em seus ensinamentos mais profundos, Napoleão Hill falava sobre o poder da concentração. Não a concentração superficial de tentar focar enquanto seu celular vibra a cada minuto. Mas a concentração absoluta que só é possível quando você remove todas as interferências externas. É nesse estado de foco total que os grandes avanços acontecem. Edison desenvolveu a lâmpada elétrica em seu laboratório silencioso. Ford revolucionou a produção automotiva durante suas horas de reflexão solitária. Carnegie construiu seu império de aço através de planejamento silencioso e meticuloso. Agora observe a pessoa comum. Ela não consegue ficar 5 minutos sem checar o celular. Não suporta ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Precisa sempre de música, televisão, conversa, qualquer coisa para preencher o vazio. E então reclama que não tem ideias criativas, que não sabe qual direção tomar na vida, que se sente perdida e sem propósito. Claro que se sente assim. Como você pode descobrir quem você é e para onde quer ir se nunca para pensar sobre isso? O silêncio não é fuga da realidade, é o oposto. É o momento onde você finalmente enfrenta a realidade sem distrações ou desculpas. É onde você faz as perguntas difíceis que vem evitando. É onde você admite verdades inconvenientes sobre seus hábitos, suas escolhas e suas prioridades. E é somente através desse confronto honesto consigo mesmo que a transformação real se torna possível. Napoleão Hill ensinava que a riqueza começa sempre como um pensamento definitivo. Mas esse pensamento não surge no meio do caos. Ele emerge da quietude, do pensamento organizado, da reflexão profunda.
Você precisa primeiro visualizar claramente o que deseja antes de poder manifestá-lo no mundo físico. Como você vai visualizar algo com clareza se sua mente está constantemente sendo bombardeada com estímulos externos? Os grandes mestres da riqueza que Ryu estudou eram todos praticantes disciplinados do que ele chamava de pensamento concentrado. Eles escolhiam um objetivo específico e então dedicavam períodos regulares de silêncio total para pensar exclusivamente sobre esse objetivo. Não um pensamento vago ou sonhador, mas análise metódica de cada aspecto necessário para alcançar aquela meta. Quais recursos seriam necessários? Quais habilidades precisariam desenvolver? Quais pessoas precisariam conhecer? Que passos específicos dariam a cada dia? Esse tipo de planejamento detalhado é impossível no barulho. Quando você está constantemente reagindo a estímulos externos, não tem capacidade mental sobrando para pensamento proativo e estratégico. Você se torna uma folha ao vento, movida pelas circunstâncias ao invés de moldá-las conforme sua vontade. E essa é exatamente a definição de pobreza que Ryu apresentava, ser controlado pelas circunstâncias ao invés de controlá-las. Existe também uma dimensão espiritual no silêncio que Napoleão Hill explorou profundamente. Ele acreditava que nos momentos de quietude absoluta, conseguimos nos conectar com uma fonte de sabedoria que transcende nosso conhecimento consciente limitado. Ele chamava isso de inteligência infinita, outros chamam de intuição, subconsciente ou poder superior. O nome não importa tanto quanto o fenômeno em si. Quando você silencia o barulho externo e aquieta o tagarelar interno da sua mente, abre um canal para insights que parecem vir de lugar nenhum. São aqueles momentos de epifania onde a solução para um problema complexo simplesmente aparece completa em sua consciência. Ou quando você subitamente sabe com certeza absoluta qual decisão tomar, mesmo que logicamente pareça arriscada. Essas são mensagens da inteligência infinita, mas elas só chegam até você quando há silêncio suficiente para ouvi-las. Pessoas presas na mentalidade de pobreza nunca experimentam esses momentos porque nunca criam as condições para que eles aconteçam. É como plantar um jardim mas nunca regar as plantas. Você pode ter as melhores sementes do mundo, mas sem as condições adequadas, nada crescerá. O silêncio é a água que nutre as sementes da riqueza plantadas em sua mente. Um empresário que Ryu estudou tinha uma prática que outros consideravam excêntrica. Uma vez por mês, ele desaparecia completamente por 48 horas. Não avisava para onde ia, não levava celular, não tinha contato com ninguém. Ele simplesmente se isolava em completo silêncio. Seus sócios achavam aquilo bizarro, mas não podiam negar os resultados. As melhores decisões estratégicas da empresa sempre eram tomadas logo após esses retiros silenciosos. O que acontecia durante aqueles 2 dias? Ele permitia que sua mente vagasse livremente por todos os aspectos do negócio sem pressão ou pressa. Revisitava decisões antigas para verificar se ainda faziam sentido. Explorava possibilidades futuras sem o peso da execução imediata. Conectava pontos que pareciam desconexos na correria do dia a dia. E, invariavelmente, voltava com clareza renovada e ideias inovadoras. Compare isso com um empresário mediano que nunca para. Ele está sempre ocupado, sempre em movimento, sempre reagindo ao próximo problema urgente. Ele se orgulha de trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Mas apesar de toda essa atividade frenética, seu negócio permanece estagnado. Por quê? Porque estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Barulho constante não é o mesmo que progresso real. Napoleão Hill tinha uma frase poderosa em seus ensinamentos: pensamentos misturados produzem resultados misturados. Quando sua mente está constantemente pulando de um assunto para outro, bombardeada por notícias, opiniões, propaganda e distrações, você não consegue manter o foco necessário em suas metas principais. É como tentar dirigir olhando em 20 direções diferentes simultaneamente. Você vai bater, é inevitável. O rico entende que concentração de esforço é a chave para resultados extraordinários. E concentração de esforço começa com concentração de pensamento. Você não pode ter um sem o outro. Se seus pensamentos estão dispersos, suas ações também estarão.
E ações dispersas produzem resultados mediocres na melhor das hipóteses. Por isso o silêncio é tão crucial. É no silêncio que você pode organizar seus pensamentos, estabelecer prioridades claras e comprometer toda a sua energia mental na direção de um objetivo específico. É onde você pode fazer o trabalho interno necessário antes do trabalho externo. É onde você afia a lâmina antes de cortar a árvore. Tem outro aspecto do silêncio que poucas pessoas consideram. Ele revela verdades sobre você mesmo que o barulho permite evitar. Quando você está constantemente distraído, pode fugir de perguntas difíceis. Quanto dinheiro você realmente tem? Para onde está indo financeiramente? Seus hábitos atuais estão te levando para a riqueza ou para a pobreza? Você está trabalhando em suas metas ou apenas passando tempo? No silêncio, essas perguntas exigem respostas honestas. E muitas vezes as respostas são desconfortáveis. Você percebe que tem gastado tempo demais em coisas sem importância. Que tem evitado ações necessárias por medo. Que tem se enganado sobre seu progresso real. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas evitam o silêncio. Ele força a autoavaliação honesta. Mas os ricos abraçam esse desconforto porque sabem que é através da verdade que vem o crescimento. Você não pode consertar problemas que se recusa a admitir. Não pode mudar hábitos que nega a ter. O silêncio é o espelho implacável que mostra quem você realmente é, não quem você finge ser. E somente quando você vê claramente sua posição atual pode traçar um caminho real para onde quer chegar. Napoleão Hill descobriu em suas pesquisas que todos os homens de sucesso tinham desenvolvido o que ele chamava de autocontrole. Mas autocontrole não significa apenas disciplina de ação, significa principalmente disciplina de pensamento. E você não pode controlar seus pensamentos se não passa tempo observando-os conscientemente. Imagine que seus pensamentos são como cavalos selvagens. No barulho da vida diária, esses cavalos correm soltos, levando você para qualquer direção que queiram. No silêncio, você finalmente segura as rédeas e começa a direcioná-los conscientemente. No início é difícil, os cavalos resistem. Mas, com prática constante, você desenvolve a habilidade de guiar seus pensamentos deliberadamente para onde você quer que eles vão. Essa é uma das habilidades mais valiosas que qualquer pessoa pode desenvolver. Quando você controla seus pensamentos, controla suas emoções. Quando controla suas emoções, controla suas ações. Quando controla suas ações, controla seus resultados. Toda a cadeia começa com pensamento disciplinado, e pensamento disciplinado começa com prática regular de silêncio. Pense em quantas decisões ruins você já tomou sob pressão, no calor do momento, sem tempo para pensar adequadamente. Decisões de carreira, investimentos, relacionamentos, negócios. Se você tivesse parado, criado espaço para a reflexão silenciosa, consultado sua sabedoria interior, muitas dessas decisões teriam sido diferentes. E, consequentemente, sua vida seria diferente hoje. O pobre toma decisões impulsivas porque vive no barulho constante. Alguém fala algo e ele reage imediatamente. Uma oportunidade aparece e ele pula sem análise. Um problema surge e ele entra em pânico. Não há pausa, não há reflexão, não há pensamento estratégico. É tudo reação visceral e emocional. O rico, por outro lado, desenvolveu o hábito da pausa estratégica. Quando algo importante surge, ele não reage instantaneamente. Ele cria espaço. Ele diz: vou pensar sobre isso. E então ele se retira para o silêncio, analisa todos os ângulos, consulta sua intuição e só então toma uma decisão. Isso não é lentidão, é sabedoria. Algumas das melhores decisões são aquelas que você não toma imediatamente. Em todos os seus livros, Napoleão Hill enfatizava a importância de ter um propósito definido. Mas aqui está o que muitos não percebem: você não pode definir seu propósito verdadeiro no meio do caos. Propósito real não vem de gurus motivacionais ou fórmulas prontas. Vem de dentro de você, de seus valores mais profundos, de seus talentos únicos, de sua visão particular do que você pode contribuir para o mundo. E esse tipo de clareza profunda só emerge no silêncio.
É onde você pode fazer perguntas fundamentais sem se distrair com respostas superficiais. O que realmente importa para mim? O que eu quero que minha vida represente? Se eu pudesse fazer qualquer coisa sem restrições, o que seria? Essas perguntas não têm respostas rápidas. Elas requerem contemplação profunda e honesta. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem nunca fazer essas perguntas adequadamente. Elas simplesmente seguem o que a sociedade espera, o que os pais sugeriram, o que parece seguro ou aceitável. E então acordam aos 50 anos percebendo que construíram a vida de outra pessoa. Que perseguiram os sonhos de outros. Que nunca pararam para descobrir o que elas realmente queriam. O silêncio é onde você recupera sua individualidade. No barulho, você é parte da massa, moldado por influências externas. No silêncio, você redescobre quem você é separado de todas essas vozes. É onde você pode ouvir sua própria voz interior, aquela que sabe sua verdade mais profunda. Napoleão Hill acreditava firmemente que cada pessoa tem um gênio latente esperando ser liberado. Mas esse gênio não pode emergir se você está constantemente sufocado por opiniões, expectativas e distrações externas. É como tentar ouvir um sussurro em uma tempestade. O sussurro está lá, mas você precisa criar as condições certas para ouvi-lo. Os ricos criam essas condições deliberadamente através da prática disciplinada do silêncio. Eles protegem ferozmente seu tempo de quietude porque entendem seu valor inestimável. Eles sabem que naqueles momentos silenciosos, estão acessando uma fonte de poder, criatividade e sabedoria que nenhuma quantidade de atividade frenética pode substituir. Então aqui está o convite que Napoleão Hill faria para você se estivesse vivo hoje. Comece pequeno, mas comece. Reserve 15 minutos amanhã de manhã antes de pegar o telefone, antes de ligar a televisão, antes de começar o dia. Apenas sente em silêncio. Não precisa meditar formalmente, não precisa fazer nada específico. Apenas esteja presente com seus pensamentos. Nos primeiros dias será desconfortável. Sua mente vai se rebelar, pedindo estímulo, exigindo distração. Deixe isso acontecer. Observe seus pensamentos sem julgamento. Com o tempo, você vai notar algo mudando. A clareza começa a aparecer. Ideias começam a fluir. Soluções para problemas antigos emergem naturalmente. Você começa a sentir uma calma e confiança que não vinha do barulho externo, mas de uma fonte interna muito mais poderosa. E conforme você desenvolve esse hábito, aumente gradualmente. 30 minutos. 1 hora. E observe como sua vida começa a transformar. Suas decisões ficam melhores. Seus relacionamentos melhoram. Seu trabalho se torna mais produtivo. Seu estado emocional mais equilibrado. Tudo isso não por adicionar mais barulho à sua vida, mas por finalmente criar espaço para o silêncio. A escolha está na sua frente agora. Você pode continuar aceitando o barulho, seguindo o caminho da maioria que vive em caos constante e mediocridade persistente. Ou você pode fazer o que os ricos fazem, buscar o silêncio, criar espaço para pensamento de qualidade e abrir o canal para sua grandeza latente. Napoleão Hill passou 20 anos estudando os mais bem-sucedidos do mundo e destilou suas descobertas em princípios práticos. Um dos mais importantes, embora nem sempre o mais discutido, é esse: silêncio não é luxo, é necessidade para quem busca riqueza verdadeira. Não apenas riqueza financeira, mas riqueza de propósito, de clareza, de paz interior e de realização genuína. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre o valor do silêncio na sua busca por prosperidade, inscreva-se no canal para continuar explorando os ensinamentos transformadores de Napoleão Hill aplicados à sua vida real.